Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque é algo que eu não falei ainda em vídeo nenhum. E é um conceito energético espiritual que as pessoas passam meio que batido e vão juntando uma coisa com outra como se fosse tudo a mesma coisa. Não. Há nos seus corpos de energia uma aderência de determinadas larvas que parecem bichinhos espirituais que se aderem, vão aprofundando e entrando no seu campo energético, fazendo o maior estrago. Então vamos entender como é que elas entram, por que entram e como elas podem sair, obviamente, né? Para você entender o que são larvas espirituais, eu vou fazer um paralelo com as bactérias e os bichinhos que nós temos no nosso corpo, né? Que todos nós temos ali umas bactérias que são boas e aquelas que são nocivas, né? Então, as bactérias que são boas, elas cumprem uma função de eliminar alguma coisinha aqui, outra ali, e tá tudo em ordem. Que nem o seu intestino, ele é cheio de bactérias que são bactérias que têm que estar ali mesmo, cheio de alguns bichinhos que têm que estar ali mesmo. Agora, tem algumas vezes você pode estar com alguma infecção intestinal e aí então o que que acontece? Você vai ter algumas bactérias que não são boas, que elas começam a prejudicar. E daí você fala, poxa, mas como é que essas bactérias foram aí, né? O que que aconteceu para elas entrarem, essas bactérias nocivas, no meu intestino? Eu estou dando um exemplo de intestino, como tem em vários, né, em várias regiões do corpo. Essas bactérias, elas podem ter entrado sim, e mantidas, né? Elas podem ter entrado por uma vulnerabilidade, por uma debilidade física, alguma coisa, se a sua imunidade caiu. Então, elas podem ter essa porta de entrada por aí. E aí elas se mantêm pela sua alimentação. E pode também ser que essa porta de entrada que causou essa queda da imunidade foi também justamente alguns tipos de alimentos que o seu corpo rejeita ou que naquele momento não está fazendo bem. E aí então você continua alimentando essas bactérias porque você continua comendo os mesmos alimentos e isso vai fazendo com que do seu intestino vai passando uma infecção para outras partes do corpo e vai também contaminando outras partes e te trazendo muito mal-estar. Ok? Entendido isso aqui? As larvas espirituais são quase que a mesma coisa. O que são essas larvas energéticas negativas, que seriam essas bactérias nocivas? Então, o seu corpo, ele é todinho cheio de células espirituais, pontinhos energéticos, né, que estão ali movimentando e que são de luz e que são bons e que fazem toda uma mudança legal. Agora, quando você tem essas larvas espirituais, é quando você simplesmente abre um canal no seu campo energético para que entre no seu campo determinadas célulazinhas energéticas que vão se aderir às células positivas, às células boas, e vão começar a comer as células boas. Então, essas larvas, elas vão grudando, é como se fosse uma cola que vai grudando, um piche. Então, elas vão grudando um no outro, um no outro, um no outro, até tomar conta de quase tudo os seus corpos, o seu campo energético. O que você sente quando isso acontece? É a hora que você tem aquele cansaço muito grande, porque essas larvas, elas trazem, como é que você vai identificar? Através de sensações físicas, não é através de emoções. Porque ela está nos seus corpos sutis, ela está no seu campo energético, então ela vai te trazer sensações físicas, que é um cansaço muito grande, ou você pode ter aquelas dores que caminham no corpo, sabe? Uma hora você tem uma dor aqui, mas você faz exame, não dá nada na perna. Daí outra hora você tem dor aqui, você faz exame, não dá nada. Sabe aquela dor que caminha, né? Que às vezes pode aparecer como se fosse um estresse, uma tensão, mas não, ela vai que não detecta fisicamente ainda. Porque com o tempo, essas lavas vão entrando, perfurando seus corpos de energia e vão atingir, sim, o seu corpo físico, né? Então, são essa moleza muito grande, uma falta de vitalidade, você precisa de mais horas de sono, você acorda e você está com aquele cansaço muito grande, às vezes um peso na cabeça, que não é uma dor, mas é um peso. Enjoos do nada, que você fala assim, aquela coisa que vem enjoando, parece que o teu estômago está sempre querendo vomitar essas larvas. É uma até a tentativa de você fazer blum, deixa eu jogar ali para fora.
Então, todas essas sensações, se você as tem, saiba que a probabilidade de você estar com larvas espirituais é muito grande. Agora vamos ver como é que essas larvas entraram, né? De que maneira você abriu espaço para isso. Como é que as larvas entram, as bactérias entram no intestino? Através de algum tipo de hábitos alimentares, ok? Aqui é a mesma coisa, através de hábitos comportamentais. E sabe aquelas coisas que você já sabe que não é bom fazer, você já tem consciência, né? Então você sabe que não é bom criticar, que não é bom reclamar, que não é bom ficar falando mal da vida dos outros. Você já sabe um monte de coisa. Mas mesmo esse saber, essa consciência, não é o suficiente para que você pare de fazer isso. Então, como você tem uma consciência, uma ampliação, só que esta ampliação não vem acompanhada de uma ação, mas você ainda se mantém no mesmo hábito antes de ter esta consciência, aqui você abre um canal aonde vão entrando influências energéticas de baixo escalão vibracional e que vão simplesmente criando estas larvas dentro de você. E essas larvas vão se proliferando porque você continua alimentando-as através de hábitos totalmente nocivos e que você tem a consciência. Então veja, a grande diferença aqui entre o intestino, né, essa paralela que eu estou fazendo você pode às vezes estar comendo alguma coisa e não saber que aquilo não te faz bem. Faz bem para todo mundo, mas para você não, aquela, né, uma intolerância alimentar com alguém. Você só vai saber a partir de um exame, coisa e tal, ou de uma análise, comi isso, não me fez bem, coisa e tal, certo? Isso. E mesmo assim, às vezes você sabendo que aquilo não te faz bem, vez ou outra, você prefere comer pelo prazer de comer, aquilo que te é evitado, que você deveria evitar, do que pela saúde do seu corpo. E aqui vai a mesma coisa. Só que aqui você tem a consciência e você também se deixa ir pelo prazer. Pelo prazer de falar, pelo costume, pelo não sei o que lá, e vai minando, e vai minando. Quando, de repente, você percebe que todo o seu corpo está com blocos de energia que está simplesmente impedindo o fluxo de energia dos seus chakras, e para essas larvas chegarem aos seus músculos, ossos, células e aderirem ao corpo físico é uma questão de tempo. E aí você vai em qualquer médico e eles, né, você faz lá os exames e detecta uma doença física. Então você fala, nossa, de onde veio? Qual é a origem? Toda doença física tem a sua origem no espiritual. Antes de se manifestar no físico, estava primeiramente no seu campo vibracional. Antes de se manifestar no físico, estava na formação dessas larvas espirituais. Então, estar atento antes de se manifestar no físico é extremamente importante para que você reverta todo esse quadro e se cure antes de adoecer. Essa é a grande sacada, né? Mas eu percebo que há um mundo energético que me envolve, me influencia e eu influencio, e que se eu não ficar atento a isso, fazendo de conta que isso não é nada, só vou perceber isso quando acionar no meu corpo físico. Aí você fala, opa, agora não tem escapatória, né? É assim, tenho que olhar. Sim, tem que olhar. Quando vai para o físico, é a hora que fala, não tem jeito, você tem que olhar para isso. Mas você já teve possibilidade de olhar antes, já vindo sinais. Então fique atento a estes sinais. Sinais energéticos e espirituais que fazem toda a diferença para que você se mantenha em total alinhamento energético, espiritual, físico em ordem. Ok? Agora eu quero que você se inscreva no canal, clique no sininho e dê um like nesse vídeo. Ok? Até mais.